Olá, nossa saudação a você, amigo telespectador que acompanha a partir de agora o programa Viver é Melhor. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Dentro da nossa permanente campanha pela valorização da vida, falaremos hoje na prevenção ao suicídio. Todos os dias, mais de 24 pessoas tiram a própria vida no nosso país, além de muitas tentativas e casos ainda que nem são registrados. A gravidade do assunto se mostra a todo o momento e nós estamos aqui sempre falando sobre este tema com o propósito de prevenção, de conscientização. Muitas pessoas acabam se expondo ao risco de perder a vida até inconscientemente e é sobre isso que a gente vai conversar na edição de hoje. Trata-se de qualquer ação que possa levar uma pessoa a morrer, conscientemente ou não. Os comportamentos suicidas têm relação central com o sofrimento. Podem ser causados por uma situação ou acontecimento que a pessoa vê como devastadora. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, uma data estabelecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, por compreender o quanto é importante levar a todos os lugares, a todos os países, a conscientização a respeito do tema. Nós falaremos sobre este tema no programa de hoje, contando com uma especialista no assunto. Recebemos com muita alegria a psicóloga e psicoterapeuta Karen Scavacini. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Nós vamos responder perguntas importantes e você também, amigo telespectador, pode mandar as suas. Ligando para a gente ou escrevendo, o espaço está sempre aberto, 0310 07 940 ou acesse boavontade.com/tv. Lá você encontra, além de nosso programa ao vivo, no mesmo horário que passa na TV, passa também pela internet, você pode acompanhar, você pode mandar para a gente a sua pergunta, preenchendo o formulário com seu nome, a sua cidade e a sua opinião. E ainda os links para o Twitter e o Facebook, para que você escolha a forma como se sente mais à vontade para participar. Fique sempre à vontade mesmo, porque este é um espaço de interatividade e de aprendizado. E saúde a gente constrói assim, compartilhando experiências, trazendo todos os dias os desafios que podemos compartilhar e podem colaborar com a saúde das pessoas que também estão ao nosso lado. Talvez, por exemplo, você não conheça ninguém que tenha tentado o suicídio ou nenhuma história na sua família, mas há muitas pessoas que passam por isso. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre esse tema porque é fundamental que todos nós estejamos preparados para oferecer apoio quando necessário, para reconhecer os sinais. Vamos conversar sobre o assunto hoje. Você é convidado especial e conscientize-se de que você pode sim fazer a diferença. Todos nós podemos. Quando nós estamos numa situação de sofrimento, de desespero, quando nós vemos uma pessoa ao nosso lado com um problema, não podemos apenas ficar olhando as coisas acontecerem. Isso não nos leva a lugar nenhum. Nós vamos pensar no programa de hoje também sobre isso, a importância de não ficarmos apenas revoltados diante das coisas ruins que acontecem na nossa vida ou achando que tudo conspira contra a gente, que tem que ser assim mesmo. Será? O que é que nós vamos fazer para mudar as coisas? A revolta pode fechar os nossos olhos para as soluções que surgem a todo momento, mas que exigem de nós também dedicação, trabalho, perseverança, boa vontade, ética, respeito. Construir esses sentimentos e não a revolta, a mágoa, é um desafio, mas é uma possibilidade, uma oportunidade que todos nós devemos sempre cultivar no nosso dia a dia. Nós vamos trazer então para você, amigo telespectador, para sua família, para todo mundo que pode estar no momento de sofrimento, de angústia, uma reflexão de autoria do jornalista Paiva Neto, publicada no livro Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no primeiro volume. Nós trazemos aqui uma mensagem na página número 139 dessa versão que eu tenho em mãos, com o subtítulo A Solução está em Deus. O jornalista Paiva Neto nos traz aqui uma referência a Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, sempre lembrado em nossa programação como referência de vida, não apenas no campo religioso, mas pelos exemplos que nos trouxe, uma referência para todos nós que queremos ter uma vida melhor. O jornalista Paiva Neto nos fala sobre este exemplo que nós devemos trazer para o nosso dia a dia. Jesus é a religião da vida, vida diária com seus desafios e amarguras. Só com ele, passo a passo, poderemos suplantar as dores do mundo. Não se trata de retórica. O Cristo é realidade palpável, divinamente influenciando o cérebro e corações humanos. Jesus é realidade palpável porque seus exemplos podem ser colocados
em prática no nosso dia a dia, na vida de cada um de nós. Amor, fraternidade, solidariedade, respeito, valorização da vida, todos nós podemos colocar em prática, independente da tradição religiosa, ou mesmo a quem não tem nenhuma tradição religiosa, mas acredita na vida, acredita na ética, acredita no trabalho. São exemplos que fazem da nossa vida melhor e que nos levam a não entrar em desespero, a não ficar apenas revoltado diante de uma situação desafiadora, nos leva a trabalhar cada vez mais. É o que nós devemos fazer também quando se fala em prevenção ao suicídio. Devemos trabalhar cada vez mais para levar informação às pessoas, conforto também, porque passar por uma situação como essa, na família ou a própria pessoa, não é fácil. O suicídio está sempre associado ao sofrimento, como nós vimos no destaque do nosso programa. Nós vamos conversar mais sobre esse sofrimento e estas ações com a nossa convidada, a psicóloga Karen Scavancini. A gente viu no destaque sobre o comportamento suicida. São ações que colocam a pessoa em risco de morte. Hoje nós temos visto cada vez mais o número de suicídios crescendo, ainda no nosso país. O comportamento suicida também vem crescendo? Ele vem crescendo sim. É importante ressaltar que é natural que as pessoas pensem em suicídio em algum momento da vida. Qualquer pessoa pode, em algum momento da vida, ter algum pensamento: o que aconteceria se eu morresse ou se eu acabasse com a minha vida? Daí para a pessoa tomar uma decisão de realmente terminar com a vida, fazer um plano e chegar ao suicídio completo é uma grande diferença. Então é importante ressaltar que pode até ser que as pessoas tenham algum tipo de pensamento suicida durante a vida, mas que isso é natural e que passa com o tempo, desde que não evolua para algum outro pensamento mais sério. Tá? No entanto, nós temos pessoas que, por escolhas, por atitudes da vida, que estão expondo a sua saúde, expondo a sua vida, sem terem consciência disso. É um suicídio quase que inconsciente? Sim, exatamente. A gente tem os suicídios por ação e por omissão. Tá? O por ação é quando a pessoa vai e toma uma ação para que aquilo aconteça. Por omissão pode ser, por exemplo, um idoso que para de tomar o medicamento, pode ser alguém que se coloque numa situação de risco, sabendo que essa situação pode ocasionar a morte. Muitos dos acidentes de carro com uma pessoa dirigindo, a gente sabe hoje que são suicídios, mas que não são contados como suicídio. Então, a gente imagina que tenha uma média de 20% a mais de suicídios não contabilizados. Hoje em dia, no país, a gente sabe, então, que a gente tem mais de um suicídio por hora. Mundialmente, a gente tem um suicídio a cada 40 segundos e uma tentativa a cada 3. No Brasil também temos de 10 a 20 vezes mais tentativas do que suicídio completo. O que a gente imagina é que isso vai aumentar muito ainda durante todos esses anos. Por quê? Quais são os fatores que ainda têm levado a esse aumento? Então, muitos dos brasileiros não têm acesso à saúde mental. Isso é um dos grandes agravantes. Quer dizer, a pessoa começa a ter algum problema de saúde mental e não procura ajuda, ou se ela procura, ela não encontra. Então, uma das grandes formas da gente prevenir esse aumento é conseguir ter uma detecção precoce dos casos de saúde mental, de depressão, de bipolaridade, de esquizofrenia, que possam ser tratados antes de que algum comportamento suicida seja visto. Essas doenças estão nas bases das tentativas de suicídio, pelo menos. Doenças psiquiátricas são grandes fatores que podem levar a essa ocorrência, é isso? Sim, a gente sabe que 90% dos casos de suicídio estão relacionados à presença de doenças mentais. Então, na maioria das vezes, depressão, depois alguns transtornos de personalidade, como personalidade antissocial, personalidade borderline, depois vem o alcoolismo, a bipolaridade, a esquizofrenia e outras doenças mentais. Com relação à faixa etária em que o suicídio ocorre, os idosos ainda têm a maior ocorrência? Os idosos têm a maior ocorrência, porém, se a gente pensar em números absolutos, são os adolescentes. A gente tem um dado de que é mais ou menos 200 adolescentes para cada idoso. Acontece que o idoso, quando ele vai fazer a tentativa, ele usa métodos muito mais agressivos. O jovem não, ele usa o que a gente chama de métodos menos letais. Então ele acaba tendo as tentativas. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto que se mostra realmente muito complexo, porque fala de sofrimento, de angústia, da vida de cada um, e a gente não tem como medir nada disso, mas precisamos conversar para mostrar o quanto é importante, acima de tudo, valorizar a vida de cada pessoa. Vamos continuar falando sobre isso, lembrando sempre a afirmação do radialista Alziro Zarua, fundador da Legião da Boa Vontade.
o suicídio não resolve as angústias de ninguém. E é por isso que nós vamos continuar falando sempre na prevenção ao suicídio. E hoje é o tema do programa Viver é Melhor. A gente volta já já.